Então, a geopolítica da divisão internacional do trabalho no início do século XX. Apesar de exercerem a supremacia econômica e política sobre todos os demais países, os países da Europa eles mergulhavam em uma crise de pobreza no início do século XX, né? Em uma crise de pobreza, desemprego, baixos salários e superprodução. Isso teve reflexos importantes, pois na divisão internacional do trabalho, no início do século XX, a Europa dominava a produção de bens e serviços e era a principal importadora de matéria-prima dos países em desenvolvimento. Além disso, conforme Aquino, a Europa controlava a maior parcela da produção mundial, 62% das exportações de produtos fabris e mais de 80% dos investimentos de capitais no exterior, dominando e ditando preços. Então, apesar da Europa, né, ela exercer influência, dela dominar, né, a divisão internacional do trabalho, apesar dela dominar, né, a produção de bens, de serviços, e ela também era a principal importadora de matéria-prima dos países em desenvolvimento, ela acabou sentindo, a Europa também acabou sentindo, né, ela mergulhava em uma crise de pobreza, desemprego, baixos salários, né, superprodução, tudo isso, né? Para Harvey, 2005, as relações de mercado exigem que haja uma inovação constante do capitalismo nos países, que devem aumentar sua produtividade e capacidade de competir para superar a concorrência dos demais países capitalistas. Para superar a concorrência intercapitalista e a luta de classes, os detentores dos meios de produção, através de suas inovações, tanto tecnológicas quanto organizacionais, precisam manter suas vantagens sobre os demais concorrentes. E para isso se apossam da demanda de mão de obra e mantêm sob seu controle os trabalhadores através da criação de um exército industrial de reserva induzido pela introdução de tecnologia na produção de bens e serviços. Para isso, necessitam ampliar suas fontes de matérias-primas e conquistar novos mercados. Essa busca envolveu todas as principais potências econômicas e políticas mundiais e o resultado foi catastrófico para os europeus. Então, já naquela época, né, o mercado consumidor, né, ele exigia uma inovação constante, né? As crises geradas após o fim da Primeira Guerra Mundial retiraram das classes médias europeias o emprego, o poder de compra e o acesso aos bens de consumo. Então a Europa passava por uma crise muito grande, né? Fenômenos que geraram inflação e estabeleceram os marcos para uma Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, que colocou fim à Primeira Guerra Mundial, impôs severas punições aos países derrotados, fazendo-os arcarem com os custos do conflito. Sanções impossíveis de serem cumpridas, o que ficou demonstrado nos anos posteriores à sua assinatura. Esses custos foram muito altos, pois conforme Rezende 2001, a produção industrial europeia reduzira-se a 25% do seu volume global. O custo da guerra foi equivalente a 8 anos de crescimento econômico normal. Os impactos gerados no pós-Primeira Guerra Mundial acentuaram as desigualdades entre os países, principalmente aqueles destruídos pela guerra, os países exportadores.
aqueles, né, que na Divisão Internacional do Trabalho eles exportavam bens primários, né? Eles então vendiam obras, matérias-primas, né? Então, é acentuar as desigualdades entre os países, principalmente aqueles destruídos pela guerra, os países exportadores e a grande potência capitalista, os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos também sofreu muito, né, com o final após a Primeira Guerra Mundial. Porém, nessa relação com a potência capitalista estavam as grandes corporações americanas, que ao final da guerra continuaram produzindo em um ritmo jamais visto anteriormente, dados o incremento tecnológico e as inovações introduzidas no processo de produção e fundamentados nas teorias liberais de Adam Smith e de Jean Baptiste, de que a oferta gera a sua própria demanda. A Revolução Russa de 1917 e a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, tornaram ainda mais difícil a recuperação do mundo capitalista, que viu um de seus maiores consumidores e fornecedor de bens primários se fechar para o mundo dos negócios, partir para um modelo econômico político-social voltado para a centralização do Estado. Através do controle dos meios de produção e da propriedade da terra, o Estado ainda mantinha sob seu controle os bancos, as grandes corporações, o setor de transportes e comunicações e as transações comerciais com outros países. Com a URSS surgiu o medo por parte dos países europeus capitalistas da proliferação da Revolução Socialista. O fato de a URSS proclamar uma revolução socialista em âmbito mundial fez com que os países europeus alinhados na Liga das Nações impusessem ao país soviético um isolamento, que ficou conhecido como política do cordão sanitário. Esse cordão sanitário, né, ele era para evitar a união entre Rússia e Alemanha. Além disso, essa revolução socialista provocou reações internas que levaram o país a uma guerra civil, com um levante militar liderado pelos chamados russos brancos. O Exército Branco, apoiado por forças militares de países como Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Alemanha e França, estenderam o conflito contra o Exército Vermelho na Rússia, entre 1917 e 1921. Para Aquino, 1997, a Guerra Civil Europeia, que se prolongou por 4 anos, e a Revolução Russa de 1917, desferriram no sistema liberal e capitalista golpes de que este jamais se recobrou. Enquanto os países europeus se alinhavam na Liga das Nações para manter a ilusão da paz, os Estados Unidos se mantinham distantes dos acordos e tratados realizados entre os países. Com o enfraquecimento da hegemonia da Inglaterra, os Estados Unidos se apresentavam como grande expoente sobre os países do continente latino-americano e ocupavam os espaços de comércio, finanças e militares deixados por Inglaterra e França, perfazendo uma nova hegemonia no contexto internacional da distribuição internacional do trabalho. Favorecidas pelo momento histórico, as corporações americanas passaram a vivenciar um crescimento espetacular, beneficiadas pelo enfraquecimento de suas correntes europeias e do discurso de prosperidade durante quase toda a década de 1920. De acordo com Sandrone, após um período de crescimento e de um boom na economia, há sempre um esgotamento da demanda e excesso de oferta, ocasionando o que os economistas denominam de recessão. Esses períodos são explicados pelos estudos das modernas teorias econômicas. Então, só para deixar bem claro,
que há sempre um esgotamento da demanda e um excesso da oferta, ou seja, eu tenho muito de um produto para vender, né, mas poucas pessoas ainda querem comprar, isso gera uma recessão, né? Esses períodos, então, eles são explicados pelos estudos das modernas teorias econômicas e no entendimento do autor citado, foi o que aconteceu em 1929 com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Essa recessão, né? Eu tinha pouca demanda, mas muita oferta. Os resultados, né, desse esgotamento e desse crash espalharam-se rapidamente por toda a economia americana, depois pelo continente europeu e logo em seguida pela América Latina, África e Ásia, ganhando amplitude de uma crise econômica mundial. Ainda conforme Sandrone, quando a crise atingiu proporções internacionais, o comércio mundial ficou reduzido a 1/3 e o número de desempregados chegou a cerca de 30 milhões. Então, essa foi a crise de 29 que a gente chama, né? Foi em praticamente todas as regiões, né, que isso ocorreu. Tinha muita demanda, tinha pouca demanda e muita oferta, né? Por hoje era isso, então. No próximo vídeo a gente continua tratando desse assunto. Obrigada!